O jogo definitivamente agora começou. A bola já rolou e agora é esperar para ver quem faz o primeiro gol. Eu estou falando da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro, que já teve o seu plano apresentado, já teve convocação feita e o nível do debate é como disse o Nicolas Ferreira, e eu vou mostrar aqui para você. Se mentira fosse um esporte olímpico, tinha muita gente da esquerda que já era medalhista. Aí você já vê o nível da discussão. A senadora Elisiane Gama apresentou um relatório. No relatório, um pouquinho malandro para o lado do governo, puxando para o lado deles, tentou blindar o Flávio Dino, mas o Arthur Maia, que é o presidente da comissão, se contrapôs à senadora Elisiane Gama, que é a relatora, e chamou para a briga e convidou o Flávio Dino, ou seja, pegou o meio termo, mas mostrando que não está nem um pouquinho favorável ao governo e ao Lula. Você vai entender um pouquinho mais sobre tudo que está acontecendo aqui nesse editorial. Então não esqueça de deixar o dedão no like, não esqueça de compartilhar. Se não é inscrito, se inscreva, que aqui no nosso canal você vai saber tudo que está acontecendo dessa CPMI. Bora para cima? Vamos começar? Olha só, pessoal, editorial da CNN. A CPMI de 8 de janeiro, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, aprovou o plano de trabalho que foi apresentado pela relatora, a Elisiane Gama. Mas esse plano foi aprovado com ressalvas, teve briga, teve derrota do governo e vocês vão entender tudo o que aconteceu. De certa forma, saiu mais ou menos meio termo como o governo queria. O governo, inicialmente, para enrolar a CPMI, queria que só tivesse uma reunião. A oposição queria 3. Então, Arthur Maia foi mediando e começou com 2 reuniões. A próxima terça-feira tem reunião e na próxima quinta-feira. Então, tudo indica que o novo plano de trabalho terá 2 reuniões por dia. Toda terça e toda quinta vai ter embate. A malandragem que foi utilizada no plano também é visível. Elisiane Gama tentou retirar todo mundo que é da base do PT e tentou chamar só quem é da oposição. Bolsonaro, tentou chamar o general Heleno, tentou chamar o Braga Neto, Cid Gomes, Anderson Torres, enfim, tentou empurrar só quem é da direita. Assim, ela vai enrolando. Cada sessão a gente sabe que vai ter briga. Nessas brigas que eles fazem tem suspensão. E é isso que eles querem, que dê tempo para quem é da base do governo não seja chamado. Embora o Gonçalves Dias vai ser chamado logo. Outra malandragem, coisa marota que a Elisiane Gama utilizou é chamar nomes que ninguém conhece, que não tem quase nada a ver com a situação. Chamar gente que não tem conhecimento. Você vai ver a fala do Nicolas Ferreira aqui falando sobre isso. Assim, ela enche com gente da oposição, ou seja, só com quem é de direita. Ela enche com um monte de gente que não tem nada a agregar e nisso ela blinda quem é da base do governo Lula. Nicolas Ferreira chegou a dizer que Lula deveria ser chamado, convidado, uma vez que convocado ele não pode ser. Afinal, ele é o chefe, e isso eu vou mostrar aqui para vocês também. Na primeira fala da Elisiane Gama, esse editorial é do jornal Metrópolis, que eu trago para vocês, ela tentou blindar o Flávio Dino, dizendo que o Flávio Dino já veio na Câmara dos Deputados, já veio no Senado diversas vezes. Então ele já apresentou uma série de relatos e informações sobre os acontecimentos do dia 8 de janeiro. Então não tem motivo, não tem o porquê ele vir novamente na CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. A parlamentar Elisiane Gama, que é a relatora e aliada do Dino, afirmou que assim como em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o tempo irá definir quando é que Flávio Dino deve ser convocado. A princípio, rejeitaram a vinda do Bolsonaro, mas, em contrapartida, fizeram com que Flávio Dino fosse convidado. Mostra a primeira derrota do governo Lula nessa pancada aí da CPMI. Essa matéria da revista O Antagonista diz o seguinte:
A base do governo, os deputados e senadores ficaram pé da vida já com o Arthur Maia. Por quê? Porque a base do governo vê o dedo de Arthur Lira nessa convocação de Dino na CPMI. Na verdade, não foi convocação, foi um convite, mas eles já viram o dedo do Arthur Lira porque eles acham que isso aqui é uma vingança do Lira, que o Arthur Maia, que é o presidente da comissão, está fazendo por causa daquela invertida coincidência, tá? Da Polícia Federal contra o Lira. O movimento de convite do presidente da Comissão Parlamentar Mista gerou o primeiro embate com a relatora Elisiane Gama. Segundo a matéria do jornal Antagonista, a base governista na CPMI de 8 de janeiro viu interferência do presidente da Câmara, que é o Arthur Lira, sobre as indicações que foram feitas pelo presidente da comissão, que é o Arthur Maia. Presta atenção para não confundir, tá? Arthur Lira, presidente da Câmara. Arthur Maia, presidente da comissão. Daqui para frente, vamos jogar o Arthur de lado e vamos falar só Lira e Maia para que vocês não confundam. E não confundam com o Rodrigo Maia também, tá certo? Bora lá. Então, o movimento gerou o primeiro embate entre a relatora Elisiane Gama, que é apoiadora do Dino e do Lula, com o apoiador do Lira, né? Do Lira, que é o Maia, tá? Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo agora para vocês. A CPMI de 8 de janeiro vai priorizar 15 requerimentos consensuais entre governo e oposição. Arthur Maia quer começar com os nomes do ex-chefe da GSI, que é o ministro de Lula, e o ex-ministro da Justiça, que é o Anderson Torres. Então, o que o Arthur Maia fez? Para não ficar parecendo que ele já está do lado da oposição contra o Lula, ele fez um meio termo. Falou, não, então nós vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o Anderson Torres e vamos chamar o Gonçalves Dias. O Anderson Torres é o que era secretário do Distrito Federal, foi preso por omissão. E vai chamar também o Gonçalves Dias, que era o do Lula, que se omitiu as imagens mostradas e que não foi preso. Na minha visão e a minha humilde visão, nessa situação, Arthur Maia jogou contra o governo. O Maia jogou contra o governo. Por quê? Porque vai ficar nítido. O que foi considerado omissão por Anderson Torres? Ele vai dizer. E por que ele foi preso? Todo mundo vai saber. O que foi feito de omissão por Gonçalves Dias? Ele vai ter que dizer. Todo mundo vai saber. E não foi preso por quê? Se são situações nem equivalentes. Nessa balança de omissão, Anderson Torres estava fora do Brasil. Anderson Torres não teve as informações que o Gonçalves Dias teve e foi preso. E Gonçalves Dias estava lá nos atos, teve informações pela BIM ainda antes e está solto. Isso aí, comparando os dois, e foi estratégico colocar os dois logo no início. Quem concorda comigo que o Arthur Maia deu bola contra o governo? O que vocês acham aí? Tá? Vamos lá, matéria agora da Jovem Pan. Contrariando os governistas, e esse trecho aqui você vai gostar, tá? Contrariando os governistas, ou seja, o Lula e a turma dele, a CPMI manteve o deputado investigado por incitar os atos do dia 8 de janeiro. Pessoal, é impressão minha, ou vocês veem que a Jovem Pan mudou um pouco o tom das matérias deles? É só impressão minha? Coloca no comentário para mim saber. Contrariando governistas, CPMI mantém deputado investigado por incitar atos de 8 de janeiro. Vamos explicar essa situação para vocês. Nós estamos falando aqui do André Fernandes. Você lembra que o André Fernandes, deixa eu mostrar ele aqui para vocês, tá? O André Fernandes é esse aqui, tá? Foi ele que colheu as assinaturas e correu atrás para que para que acontecesse a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Coincidentemente, quando ele foi indicado pelo PL, abriu-se uma investigação contra ele, o Ministério Público Federal, dizendo que ele incitou os atos do dia 8 de janeiro. Dessa forma,
ele seria suspeito e não poderia participar. E foi esse argumento que a relatora e que o Randolfo Rodrigues trouxeram para o Arthur Maia, ou seja, para o Maia. Falaram, olha, presidente Maia, o André Fernandes, ele incitou os atos do dia 8 de janeiro. O MP falou, então queremos ele fora. Aí ia ser mais uma derrota, né? Para a parte da oposição e uma vitória para o governo. Adivinha qual foi o posicionamento do presidente Maia? Nananina não. André Fernandes fica. E ele traz um recado para vocês aqui agora. Assiste aí. Pessoal, estamos aqui, ó. Sessão da CPMI. E nesse momento, o presidente Arthur Maia acaba de indeferir o pedido do PT, onde fez uma questão de ordem, tentando me retirar da CPMI do 8 de janeiro, alegando que eu estou sendo investigado no STF, por isso eu não poderia participar. Foi indeferida, é oficial, continuarei participando normalmente da CPMI do 8 de janeiro. Ó, inclusive... Olha lá o Randolfo, pessoal. Senador ali, ó, tá com raiva que eu vou participar, é oficial, vou participar. Olha lá, ó. Randolfo Rodrigues, tá com raivinha. É oficial, segue o jogo. E aí, pessoal, eu acho interessante aqui o comentário do Carlos Jordi, que é um grande deputado da oposição também, que escreveu o seguinte: boa, irmão, esses caras que querem tumultuar, é óbvio que sabiam que seria indeferida a questão de ordem, só querem criar narrativa contra você. Arrebenta aí. E assim, foi mais uma derrota. Preste atenção, o governo começou com salto alto. Esqueceu a CPMI do MST, a CPI do MST, e tá levando um couro lá. E aqui achou o seguinte: nós temos mais times no campo, nós temos mais gente, mais jogador. A questão é, quem tem mais craque tem chance, que para o time. E a coisa tá dando certo. Agora com o Lira contra Lula, essa CPMI dos atos do dia 8 de janeiro pode dar muito, mas muito o que falar. Jornal Metrópolis trouxe fala do Nicolas Ferreira, coisa que antes você não via acontecer. Antes, quando você olhava a mídia só colocava pautas contrárias à oposição. Agora está começando a mostrar que o jogo está virando. Ouça aqui a fala do Nicolas Ferreira e depois eu vou tecer alguns comentários com vocês. Bora lá. São do senhor Joveci Xavier de Andrade. Quem que é esse cara? Ninguém sabe. Você tem aqui o senhor José Carlos Pedacinho. Quem é esse cara? Ninguém sabe. Olha só, aqui primeiro, só para ficar claro, o Nicolas está falando fulano de tal, José Carlos não sei o quê. Quem é esse cara? Ninguém sabe. Foi a primeira tentativa da Elisiane Gama de tumultuar a CPMI, colocando gente que não vai interferir em nada, só para ganhar tempo para que ninguém da base do governo seja ouvido. E aqui, o próprio Metrópolis coloca aqui, ó, Nicolas Ferreira se posiciona contra o relatório da CPMI. Bora continuar. Você tem que, ao mínimo, 10 páginas de pessoas que estão sendo inquiridas sem ao menos justificar quem são essas pessoas. E agora, com relação às várias acusações que nós estamos recebendo aqui, inclusive vi de um senador, de um deputado, né, petista, dizendo para poder chamar, convocar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu sei que a CPMI não tem a competência de convocar o atual presidente da República, mas também deixo aqui também, afinal de contas, o convite ao Lula, porque ele é o chefe. Porque se houve algum tipo de omissão, como por exemplo do GSI ou do ministro da Justiça, quem responde por isso é o senhor Lula. Então eu tenho certeza, né, que a posição, né, a base do governo não terá nenhum tipo de receio, medo de chamar aqui esse ex-presidiário. Ouvi aqui dizendo que nós estamos estimulando a democracia, senhor. Vamos lá, nesse ponto aqui o Nicolas Ferreira, ele fala que Lula não pode ser convocado, ele sabe disso, mas que deveria ser pelo menos convidado, e se quisesse vir, que viesse. Afinal, Lula é o chefe do GSI, então ele sabia de tudo que estava acontecendo. Faz parte do jogo, mas é lógico que Lula não vai aparecer, né? Então, é óbvio. Vamos lá. Semana passada, vocês estavam recebendo Nicolás Maduro aqui no Brasil. Tá de sacanagem? De querer ficar taxando senhoras e senhoras aqui como terroristas? Peraí, que narrativa mais fajuta. Aí isso só cola na cabeça da esquerda, de pessoas mentirosas. Porque se mentira com o esporte olímpico,
Tinha vários campeões aqui, como a deputada aqui que antecedeu, que disse que o deputado Eduardo Bolsonaro não foi citado ou acusado de 24 indiciamentos. Mentira! Mentira! Inclusive ela disse que eu poderia passar o vídeo aqui, só não vou passar para não passar vergonha. Mas depois vocês vejam aí, Brasil, se ela mesma não disse isso. Então sim, é uma mentira atrás de outra mentira. E é impressionante que eles tentam colocar como se o ex-presidente Bolsonaro durante 4 anos incitou o que aconteceu, que horas. Isso agora virou escopo de investigação. Então vamos voltar lá em 1955, quando Jair Messias Bolsonaro nasceu, né, ele trouxe o espírito de golpe para o Brasil. Para com isso, poxa. Estão pedindo tanto tecnicidade aqui, presidente, mas não estão tendo um mínimo de compromisso, nem mesmo com o plano de trabalho, que diz que não pode ter narrativas, mas está imbuída de narrativas. Então, eu voto contrário, obviamente, a esse plano de requerimento, e contrário a votar tudo junto, porque aqui não tem otário de querer simplesmente colocar isso aqui como se tivesse deputados ou senadores aqui que não sabem a importância disso aqui no Brasil. Obrigado, presidente. Só lembrando a vocês que teve a votação do relatório 18-12, tá? 18-12. O governo ganhou a votação do relatório. Tem mais pessoas, é lógico que ia ser. Então a oposição votou contrário, mas não foi derrota não. Fica tranquilo, porque apesar do relatório, tem muito que ser aprovado ainda e a votação dos nomes que foram definidos no relatório ainda precisam passar pelo presidente e pelos demais deputados também. Agora uma coisa chama atenção aqui nessa fala do Nicolas Ferreira. Como a galera do amor, a galera do L, a galera da esquerda pode ser homofóbica e ninguém tá nem aí para isso. Dá uma olhada nos comentários, tá? Um internauta aqui escreveu o seguinte: quero ouvir um discurso da Nicole sem a palavra esquerda. Ou seja, homofobia nesse caso pode? Vamos lá. Outra aqui, ó, what's happened? Nicole está descontrolada. Queria tanto a CPMI e agora é contra? Não precisa ser um gênio para saber o motivo. Ou seja, aí nesse caso, chamar o Nicolas de Nicole e descontrolada não é homofobia, certo? Certo? Mas quando é Nicolas, quando é qualquer um da direita que troca o artigo de quem a se dirige, quando é uma jornalista que escreve cara para uma pessoa LGBTQIA+, aí a condenação? Pois é. 2 pesos e 2 medidas. É o que a gente consegue ver. E é uma falta de coerência muito grande sobre o que acontece no Brasil e esse discursinho torpe que a gente percebe. Começou o jogo, eu vou trazer mais informações para vocês. No próximo editorial das 9 horas eu tô aqui de volta trazendo mais coisa para vocês, combinado? Se gostou do conteúdo, coloca aí no comentário que gostou, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.